Vamos começar. Dedicamos a aula de hoje aí, o estudo Leilun Nishmat para elevação espiritual, Rabi Yaakov Kadosh Ben Alice, Zichrono Libraha. Dedicamos também o nosso pedido de Refuah Shlemah, de cura completa para todas as pessoas que estão precisando. Certo? Hoje nós vamos entrar na Amidah. Vamos começar com a da manhã, apesar que não muda muita coisa. Na página 65, quem está com o Sidur da Sefer. E muito bem. Só que hoje a gente vai fazer, como eu falei, a gente vai priorizar um pouco mais a pronúncia. E quem está aí com o microfone desligado também pode praticar a pronúncia com o microfone desligado. E nós aqui vamos fazer ao vivo. Vantagem de se estar ao vivo. Vantagem de se estar, né? Presente. A gente começa. Alguém sabe como começa a Amidah? Vamos lá. Como começa a Amidah? Em pé, pé juntos. 3 passos para frente, né? 3 para trás, né? E aí 3 para frente. Por que a gente dá esses passos? Se aproximar, né, Como quem recobre um reino, né? É como alguém, é uma forma de reverência, de humildade, de respeito. Então a gente se curva, vai para trás, depois se aproxima de novo. E aí, nosso costume é falar Adonai, Sefatai, Tiftach, Ufi Agid Teilatecha. Meu Senhor, Deus, abra meus lábios e minha boca dirá o teu louvor. Certo? Quem vai ser o primeiro a repetir? Vamos lá, vamos treinar. Só essa frase? Só essa frase, em hebraico. Adonai, Sefatai, Tiftach, Ufi, Yagid, Tehilatecha. Muito bem. Mais algum voluntário? Força. Força, né? Esteilatecha. Se fosse K, teria uma bolinha no lado em hebraico, na última letra, né? No Raf Sofit. Mais algum voluntário? Bom, bom. Hanora Elion, Gomeus, Hassadim, Govim, Vekone, Hakol, Vezoher, Hasdem. Hasdei. Avote, Me, Vi, Goel, Lefne, Venerei, Lenan, Shemor, Beahaba. Então, muito boa a leitura, viu? O que eu queria aproveitar, eu não abro, né? Se abrir depois não fecha. Cai na tua cabeça. É o seguinte, antes da gente fazer a tradução e praticar mais um pouquinho o que o Leandro leu, eu queria fazer umas observações, que eu já fiz algumas vezes nos meus estudos, principalmente com Wagner, sobre o sotaque, a pronúncia. Algumas coisas, uma pessoa que entende de sotaque, só de ouvir a gente falando, a gente pode falar isso até mesmo brasileiros, né? A gente ouve alguém falando mais cantadinho assim, assado, a gente sabe que é daqui, dali. Se é muito cantado, a gente sabe que é gaúcho, tem essas coisas, né? E da mesma maneira em hebraico. Só que em hebraico tem uma ideia que é mais importante do que isso, que é o dikduk, que é a minuciosidade na pronúncia, no intuito de que ela seja, ao máximo, uma coisa só, uniforme. Por quê? Porque aí onde eu for rezar, eu vou conseguir entender, participar e até eventualmente eu mesmo conduzir. Para que seja uma coisa universal que nos identifica onde nós estivermos. Por isso, mesmo, por exemplo, que a lei não proíbe rezarmos em português, por isso a gente tem que rezar em hebraico. Ah, mas eu entendo menos, então você reza também em português, ou você estuda a reza e tenta rezar. Mas por que isso? Por que a gente continua se a gente não fala? Que é um traço da nossa identidade que a gente quer manter. Porque aí, se eu for no Japão, que eu não falar uma palavra, dentro da sinagoga eu vou saber me virar. É bem interessante isso.
Eu comecei falando da pronúncia antes de perder o fio da meada. E eu queria dizer o seguinte, por exemplo, Opa, chegou. quando a gente tem a palavra, por exemplo, em português Israel, qual é a pronúncia ideal que a gente deve utilizar para falar em hebraico? Algum palpite? Certo? Israel. 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 Com Israel. Eu tive uma vez um aluno que ele não conseguia falar Israel em hebraico. No caso, assim, eu não quero falar quem era, mas é meu primo. Eu dei aula para ele de bar mitzvah e ele não conseguia falar hebraico. A gente estava na mesma escola, a escola ensinava hebraico. Ele falava Israel em hebraico. Aí não podia, poxa, você vai ler na Torá Israel, você está colocando letra no meio, não sei o que, não é nem a pronúncia, você está falando uma palavra que não é. Aí eu tive que fazer o contrário do que eu estou ensinando nesse momento. Falei para ele, ó, quando for Israel, você lê Israel, lê em português, ignora, que Israel ainda é mais perto do que Israel. Mas quando a gente tiver o E e o L no final, é El, não El. El é correto, mas é em português. A gente está dizendo em hebraico, então tem que ser... É paulista mesmo. E será El. Sotaque do sul. Outra coisa, quando a gente fala coisas no plural em hebraico, por exemplo, como falar vida? Haim. Haim. Como que a gente falaria com sotaque brasileiro? Haim. Haim. Como eu falo meu nome, meu nome é Haim. E a pronúncia ideal é Haim. Ou, por exemplo, que a gente falou do Shema, lembram? Depois disso, para mim, foi muito bom. Consegui prestar mais atenção toda vez que eu falo e prestar mais atenção também nos outros que ao meu redor falam errado e a gente acaba... Lembra do Ve'ahavta e não Ve'ahavta? Mesma coisa. Haim, não Haim. E aí o resto a gente acha que vai vendo. Baruch atah Adonai. A gente começa a reza. A primeira brachá, a Amidá, ela tem um nome, um outro nome. Alguém conhece o outro nome? Shmona Esrei. O que quer dizer? 18. O que quer dizer? Ela começou com 18 brachot e depois foi... Muito bem. Essa era uma reza que originalmente era composta de 18 brachot, 18 bênçãos, e que depois foi acrescentada a 19ª. Por acaso alguém sabe qual é? A 19ª? Não está em ordem, viu? Não é a última. Não é a última. Interessante. Se não me engano, está no tratado Talmúdico de Brahot e fala que é a bênção que fala dos perversos. É a bênção de número 12. Bênção contra os hereges. Ui! Contra os perversos, né? Herege é um negócio muito relativo, né? Lamentavelmente, mas enfim. Tem ideia de quando ela introduziu? Quando ela foi colocada, eu não tenho muita ideia, mas eu diria que também não é assim tanto tempo depois do original. Eu estaria entre 200 e 500 anos depois da reza ter sido feita assim. Uma época que a perseguição aumentou, então meteram mais uma bênção aí. Eu estava tentando fazer esse link. Meio que isso. Eu gostaria de saber, aliás, eu preciso dar Talmud. É uma das funções dele. Muito bem. Quando a gente fala que tem 18, 19 bênçãos, o que a gente quer dizer quando a gente fala bênção? O que é uma bênção? Em termos de tefilá, não em definição, não conceito. Estou falando de reza, o que é uma brachá? Baruch atah Adonai. Bendito és tu, Deus. A princípio, no geral, esse é o shape, esse é o formato clássico que uma brachá, uma bênção adota. Isso não é uma regra absoluta, existem exceções, mas a princípio isso vale para a gente se nortear, especialmente na Amidá. Então a primeira começa com Baruch atah Adonai, né? Bendito és tu, Deus. Eloheinu, nosso Deus. Velohei Avoteinu, e Deus dos nossos patriarcas. Elohei Avraham, Deus de Avraham. Elohei Yitzhak, Deus de Yitzhak. Elohei Yaakov, Deus de Yaakov.
É interessante que os movimentos conservador, liberal, eles entendem que hoje, pelo fato de a gente ter uma igualdade de gêneros, então a gente também tem que lembrar as matriarcas. Então, se vocês forem em alguma sinagoga mais liberal, não é o caso aqui, não é o caso no Tatu, mas eles falam Eloheinu velohei avoteinu veimoteinu, nossos patriarcas e nossas matriarcas. Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah. Tá? Para uma pessoa ortodoxa isso é um absurdo. Ele sai correndo da sinagoga se ele ouvir isso. Mas é interessante, tem coerência, não é? Não devemos falar, não, heresia. Por isso que eu brinquei agora da bênção da heresia. Porque para um cara ortodoxo isso é uma heresia, mas a gente tem também a necessidade de ter um bom senso. O bom senso antecede a Torá. O que isso quer dizer? Quer dizer que se hoje está todo mundo na luta igual, que diferença faz? Por que as mulheres não têm esse reconhecimento? Por que a gente não entende que o registro da Torá ele está considerando o modelo da sociedade naquela época? Então, a nossa Torá hoje precisa necessariamente considerar o modelo da nossa sociedade, senão ela não se aplica. Ah, mas não pode falar que a Torá não se aplica, não sei o que, isso aqui. É uma discussão muito grande, mas vale o ensejo para a gente também refletir sobre isso. Como eu falei, tem a questão da identidade. E do ponto de vista da questão da identidade, a maioria, acredito eu, posso estar falando uma grande ignorância, mas até onde eu sei, a maioria das sinagogas rezam do jeito que está no Siddur aqui, só com os nomes dos patriarcas. Mas a gente deve pensar que eles representam a matriarca, de que era uma coisa só, de que eles não teriam sido o que foram sem as respectivas esposas. Coisas naturais, não dá pra gente se limitar apenas ao texto, porque isso fica muito pequeno. E apesar de eu estar falando que o pessoal assim, mais rigoroso talvez peca nisso, eles principalmente que falam que a gente tem que se pegar no assunto, enfim, no contexto que está sendo transmitido. Existem muitas discussões também, agora eu não estou lembrando a resposta, mas tem uma pergunta, quem tiver a oportunidade de pesquisar e quiser depois compartilhar, eu estou dentro também, se eu conseguir descobrir. Por que fala nosso Deus e Deus dos nossos patriarcas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob? Por que tem tanta vez o nome de Deus, que não deve ser proferido nem à toa? Né? Essa é uma pergunta conhecida. Será porque é para ser aquele mesmo Deus que falou no passado e também representar o Deus que falou no tempo de Moshe? Então, que é o mesmo, a gente já tem que acreditar nisso via de regra. Agora, eu acho que é mais ou menos por aí a resposta que eu conheço, de que na realidade cada um sozinho buscou esse caminho. Por isso era o Deus dele individualmente. Não é que eles foram induzidos, eles tinham essa curiosidade e foram atrás. E no tempo de Moshe, quando o Eterno se comunicou, ele se comunicou pronunciando também o nome dos patriarcas. Sim. Eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. Sim. E interessante que a gente vai ler daqui a pouco o nome, parece? Não, concluí. Não. Uma coisa que me veio à cabeça também é porque a história de cada um, esse relacionamento, Desliga o microfone, meu rei. a história de cada um com Deus, somando, mostra esse Deus que hoje nós temos. Então, se você não faz uma referência, é uma forma de mostrar... Soma elementos no caminho. É uma evolução também. E por que é importante isso? Só um segundo. Por que é importante isso? Só pra gente não perder esse fio. Porque o presente depende do passado. Porque senão a gente se afasta. É. Se a gente não tiver esses elementos para estar cada vez mais próximo, a gente está cada vez mais distante. E é isso que eu queria falar sobre o nome que aparece um pouquinho para frente, que o Leandro leu. El Elyon. El é Deus. Elyon, Supremo. E El Elyon, segundo eu escutei do Rabino algumas semanas atrás, era um dos deuses da lista dos fenícios, que segundo uma das teorias eram os habitantes de Canaã. E eles eram pagãos, tinham vários deuses. Um dos deuses era El Elyon. Você fala, mas peraí, se El Elyon é o grande criador, quem são os outros? Se a gente esquecer um minuto isso e pensar nas deificações, sei lá, que
apareceram durante a história tinha muito da projeção humana. Então, o que acontece? Adão e Eva eram filhos do Criador, diretamente. A relação deles com Deus era diferente dos demais seres humanos. Eles tinham realmente um grau mais próximo. A partir daí, começaram a surgir culturas, depois que saíram do Éden, depois que Caim fugiu, começaram a surgir culturas. E, da mesma maneira, começaram a surgir crenças. E o El Elyon, que era o único, começou a se tornar um de uma lista. Então, Abraão pega e fala, não, El Elyon é o que eu acredito, mas o resto aí, vocês podem guardar aí para vocês, viram? E é justamente isso que eu acho que aconteceu. Até Abraão Avinu, desde a criação do mundo, são 20 gerações. Em 20 gerações, quantas vezes houveram destruições coletivas? O dilúvio, pelo menos, e Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra. Ou seja, em 20 gerações o ser humano mostrou que sozinho ele se conduz à destruição. Da mesma maneira, ele diminuiu Deus na sua vida. Adão era filho de Deus. Depois, 20 gerações depois, a gente já vê um povo que tinha uma lista de deuses onde o Criador era um só. Era um deles, não um só. Era um dentre os demais. O outro era Ferrari, o outro era Nike, o outro era... Esses eram os deuses deles. Por acaso eram os mesmos de hoje. Mas enfim... E Avraham, ele fala, não, vamos resgatar, porque quando você começa a ter Deus para tudo, você vai ter um santo que vai falar amém para tudo que você está querendo propor. Inclusive se você quiser enganar o povo, inclusive se você quiser tirar dinheiro das pessoas e se aproveitar delas, qualquer semelhança com a nossa realidade, não é mera coincidência, é fato inerente à nossa natureza humana. Eu sempre ouvi falar que Adão e Eva são figuras metafóricas, que Adão vem de Adamá, que na verdade significa humanidade, não estava se referindo a dois seres, e ao seu contexto geral de humanidade em todos os níveis e todas as pessoas ao mesmo tempo. Queria especialista do contato. Cara, deve proceder. Agora, o nível de estudo que envolve essa opinião, tipo, não sei se eu não queria fugir muito do tema, mas existem 4 níveis do estudo da Torá. Drash, Sod, como é que era? Pardes. Pshat, Remez, Drash e Sod. O primeiro grau, que é o nosso nesse momento, que a gente está começando, a gente não tem nem, sei lá, 6 meses de aula, é o Drash, é o Pshat. Pshat é a explicação simples. A explicação simples é que sim, era um homem, era uma mulher. Aí, eu entendo que essa explicação de que eles eram seres metafóricos, provavelmente ou é Drash ou é Sod mesmo, que é o oculto, a explicação mais mística. Mas, independente, eles têm que transmitir para a gente essa referência humana. Por exemplo, no Pshat você entende que Adam vem de Adamá, mas porque o ser humano foi feito com o pó da terra, entendeu? Então Adam de Adamá. Eu reflito mais na ideia de que se foi humanidade no homem, então surgiu várias partes, conforme a ciência explica, se deu em várias partes, e não surgiu apenas um macaco. Senão seria elo perdido, não tem? Então era nessa ideia que eu estava imaginando que você falou, Adão e Eva, falei, peraí, de 2, e aí de 2 sair todo o povo, é mais estranho ainda. Entendeu? Foi esse conceito que eu achei estranho. Pois é. Nesse nível de estudo, só para a gente voltar para o assunto, você começa a ver que, na verdade, nasceram meninas juntos e não sei o quê. Cara, mas não está escrito. Aí os caras já estão lendo onde não está escrito. Por isso que eu sou um pouco mais cético, mas eu acho que é um grau. Eu ainda não cheguei um dia, quem sabe todos nós. Mas é isso aí, tem que servir para a gente se motivar, acima de tudo. Muito bem, então, a gente falou, né? Deus de Avraham, de Yitzhak e de Yaakov, Hael, Hagadol, Hagibor ve Hanorá. O Deus grande, forte e piedoso. Não adianta ser grande e forte e ser um animal. Então, óbvio que o nosso referencial ideal, que é Deus, é grande, é forte, mas é piedoso, misericordioso. Gomel Chassadim Tovim, faz atos de bondade. Vekoneh Hakol, é o proprietário de tudo que existe, é o criador de tudo, né? Vezocher Hasdei Avot, e lembra os
as bondades, as benfeitorias dos patriarcas. ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. E traz um redentor, um salvador para os descendentes dos patriarcas por amor do seu grande nome. Engraçado, né? A avot ser uma palavra feminina, né? Avot. Porque o ot é usado para plural feminino, Ah, né? sim. Não a vírgula. Sim. Avot. Sim. Quanto conjugação é feminina, né? Curioso. Boa sacada. Eu queria complementar naquela hora Desculpa. que era como a questão do Deus único, do passado, do presente e do futuro. Uhum. Então, pode ter sido isso também, como unicidade de Deus. Ele é sempre em qualquer época. Por isso que me veio à minha cabeça. Pois é, porque se não for, acaba caindo no esquecimento. Sim. Que é essa teoria que eu acho dos fenícios. Não bastava eles terem o Criador como um dos seus deuses. Você precisa justamente que ele seja o seu único referencial. Desde a criação até... Até porque o fato dele ser o Deus invisível, que é onisciente, onipresente, faz com que tudo que a gente faça esteja diretamente associado a ele, passe pelo crivo, pelo juízo. Olá. Do Criador. Lá embaixo, pensando que Ixi! Tem que passar no crivo dele. Diferente de uma estátua. Que eu não faço na frente da estátua, tá sussa. Uma coisa me vem à memória agora, como historiador, inclusive, Opa. é que, muitas vezes, as civilizações que eram politeístas usavam o panteão de deuses, na verdade, para legitimar as classes sociais. Então, por exemplo, o fulano é rico, é abonado, bem-nascido, porque ele é filho de Brahma. O outro é mais ou menos porque é filho de outro deus que é De um menos. Deus segunda linha. Meia O outro, boca. como é filho de um deus bem menorzinho, por isso que ele é pobre e tal, não sei o que, e sofredor. Então, o panteão, na verdade, que nem você vê muito isso na mitologia grega. Ah, fulano é filho de Apolo, por isso que ele é um herói e tal, não sei o que. Então ele é poderoso. Agora o coitadinho lá que é, sei lá, filho de Afrodite, é um coitado, que só vai sofrer por amor, para ali, para. Então, na verdade, numa sociedade politeísta, os deuses também simbolizam um pouco a própria estrutura social. E aí quando você Ou vê... seja, é uma massa de manobra. Sim. É o ópio do povo. E quando você vem com Adoro uma essa proposta expressão. de um Deus único, que todo mundo, indiferente Mas é de verdade. onde esteja na estrutura social, é filho de um único Deus, você Bota todo mundo num pé de coloca todo mundo igualdade. na mesma linha horizontal. Esse é o objetivo, né? E tem um traço da cultura grega que eu acho muito interessante, que os deuses, eles têm a imperfeição. Eles têm raiva, ódio. Sim, são então traços isso humanos. legitima também o ser humano a ter esses traços. Já que os deuses têm esses traços, eu também posso ter esses traços. Então acaba tendo esse paralelo também, né? Uhum. Isso mesmo. Legal, galera. Vamos discutindo aqui que temos muita informação para trocar. O Mevigo Olivier, Lemar chamou Beava, em nome, pelo seu nome e por amor. Alguém quer fazer a leitura? Era Não. Não, De calma, novo. Do Baruch Atah. Então, porteiro não. Vamos lá, outros voluntários. Fale a partir do Baruch Atah até o Be'ahavá. Alguém que não leu ainda? Devagar. Devagarzinho, para a gente poder acompanhar. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov Ha'el Haggadol Hagibor V'Hanurah Elyon Gomel Hasadim Tovim V'Konef Edom הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל
Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre a leitura dele? Ah, é sim. Senão Eu mudaria eu fico então. com cara de carrasco. Eu mudaria Tô brincando. a entonação do. Que ele. Não sei, talvez eu tenha percebido assim. Em vez de Venehem, Venehem. Exatamente. Esse é um detalhe. Se vocês separarem, tem um xizinho, um 8 apagado de lado, e ele quer mostrar que sobe a entonação. Então, Venehem. No caso é Venehem também, não é Benehem, Venehem. Venehem. Todo mundo erra sempre, mas o ideal é o Venehem, porque não tem uma bolinha na barriga, né? Aqui Se no eu só caso. errei aí, Hã? se eu errei só aí, eu tô... Não, imagina, foi bom, foi bom. E outra coisa que eu queria dizer, a gente estava falando de pronúncia, dicção. Ele falou, vocês viram? Eles não estavam na explicação e ele falou certo. El, né? E não el. E a única coisa que eu queria pontuar, a gente deve procurar falar não como é que é? Ha-el, e sim Ha-el, certo? Não Israel, Israel. Não Avraham, Avraham. Avraham. Corban, certo? Eles não têm essa letra E que nós temos em português, né? Que no caso está no meu nome. Eles não conseguem falar meu nome em português. Sami. Ele não consegue falar Sami. Sami. Ou Sami. Mas não, eles falam Sami. E é estranho pra gente, porque eles falam Sami. Parece que tá pronúncia Sabe o. Aí você fala pão, os caras pau. Os caras não conseguem, eles não têm essa letra E. Você fazer os caras Português é uma das aprendem. poucas línguas que tem isso. Tem o E. Português é uma das Sabe, poucas cara, línguas que tem isso. Eu vejo nesse Veimru? Em espanhol não se fala. Não fala? Veimru ou Veimeru, isso mesmo. Sami. O Isaac, por exemplo, não consegue falar Em espanhol é Sami E. também. Ele não. Pra ele tudo é E. Tudo é E. Tudo é E. Você, quando uma pessoa não te conhece, já se acha que você é um japonês, né? Acho. Sabe? Engraçado, aproveitando na faculdade, quando tinha chamada, cara, Shain Samia, e o alemão levantava a mão e, cara, cadê o japonês? O cara sempre falou, esse nome aí é oriental? Veja bem, Oriente Médio é oriental. Mas, enfim, muito bom, pessoal, muito boa a leitura. Vamos continuar. Só para a gente não precisar pular as coisas, temos as linhas pequenas aí logo depois, que são os acréscimos de Aseret Yemei Teshuvah, dos 10 dias de Teshuvah, de retorno, que fica entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que a gente se arrepende dos pecados, a gente acrescenta algumas coisas a mais na reza. Não vamos estudar isso, mas a gente não vai passar também sem falar. Deus quiser, até chegar aos próximos... No ano que vem a gente já vai ter estudado tudo, vamos poder estudar só os acréscimos. Muito bem. Melech Ozer, o Moshia, o Magen. Baruch atah Adonai, Magen Avraham. Certo? Melech Ozer, Ozer vem do verbo La'azor, ajudar. Então, rei que auxilia, que ajuda. O Moshia, o Magen, salva e protege. Baruch atah Adonai, bendito és tu, nosso Deus. Magen Avraham, o escudo de Avraham. Certo? E aqueles que acrescentam as mulheres na Brahá, falam Magen Avraham, Bezrat Sarah. Aquele que protege o escudo de Abraão e o auxílio de Sara, exatamente. Quem que vai ler essa? Wagner, que fugiu antes. Se deu bem, pelo menos. Pegou só uma linha. Não. Mela Roser. Mas já aproveita, Mela então. Roser, Moshio Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham. Parou. Vamos fazer um comentário. Alguém quer fazer um comentário? Essa primeira bênção que tem a primeira inclinação. As 4 proteções que tem na Midá. Certo. Então, isso é importante, mas não é o mais importante, né? O mais importante está ligado ao conteúdo mesmo. Mas se não me engano, é na primeira, né? No começo da primeira das 4. Ninguém tem um comentário para fazer da leitura dele? Você tem um comentário para fazer da sua leitura? Você acha que podia ter Posso feito repetir? diferente? Mela Roser, Moshio Magen,
Baruch atah Adonai Magen Avraham. Alguém pegou, não? Que é um outro detalhe que eu não falei da pronúncia. Você pode repetir? Mas bem alto, bem devagar. Melech, Ozer, Moshiach, Umagen, Baruch atah Adonai Magen Avraham. O Magen. O Por Magen quê? sem essa situação. Tem que ser Magen. Não Magen. O Magen, não Magen. Magen é Em português é a mesma coisa, em hebraico não é. Magen, Melech Ozer, o Moshiach o Magen. Em português é certo falar Magen, em hebraico faz diferença, porque fica parecendo que é o M, mas mesmo o M a gente também não fala em, a gente falaria Magem, se fosse com mem Isso é sofrido. N. É igual que No caso é N, então Magen, O certo? grande problema disso é quando você tem hem e hen. Hem e Hen. Porque senão você não entende a diferença, fica tudo Aí no a professora meio. explica. Mulheres, Fica Hem. mulheres ou como hen? são Hen? mais alegres, você fala com um sorriso. Hen. Homens como são mais chatos, hem. Você fecha. É bode. É bode. Cara de boring. Mais alguém faz então a leitura dessa frase? Melech Ozer, Melech Ozer o Moshiach, Moshiach o Magen, Baruch atah Adonai Magen Avraham. Alguém quer fazer um comentário? Alguém pegou? Eu ainda sinto o N, português, Aham. e o Abraham, que é o... Eu peguei outra coisa. Magen. É Magen, não é? E, não é. Magen. Magen. Melech Ozer, o Moshiach o Mage. Que? Magen, não Magen. Magen. Eu falei? Magen. Magen, né? Magen. Dá como se fosse um Circunflexo, né? É, faz com um chapeuzinho, não é isso? Circunflexo, Faz um chapeuzinho. chapeuzinho no E, Magen. aberto o som. Tá? Ah, Página seguinte, por favor. Tá, Você mesmo. Tá aqui, A Tagbor. Atah Gibor Olam Adonai Mechayem Metim Had Legoshia. Parou. De novo? Comentários? Ainda não. ah, Alguém quer fazer comentários? A melhor forma da gente aprender, pessoal. Acho que o Michael. Então, eu também não acho que exista Gibor, um O. Né? É, Gibor. É mais Gibor. Gibor. Soa melhor do que Gibor. Verdade. Apesar de ter um Mas ele acento leu que- uma aí com um sotaque brasileiro muito forte. Leolam. Como que é o certo? Leolam. Leo? Lam. Leo? Lam. Tem A em hebraico? Leolam. 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 Lembrem do A. Não tem A em hebraico. Leolam. 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 Mehaye. Metim. Betim. Você falou antes Metim. Betim, né? Tim. Eu fiz a linha, o caminho contrário. Quando eu era criança, né, nasci em Israel, vim pro Brasil com 5 para 6 anos. E eu não entendia, tipo, eu falava... Como que fala? Pra te pegar. Eu vou te pegar. Pra mim é ter. Vou te pegar. Vou te buscar. Não, vou te buscar. O certo em português é falar vou te buscar, vou te Mas é o pegar. paulista que fala. É. Português. Leite. Essa é Leite. Ah, não vem com esse papo não. Só gaúcho que fala leite. Leite. O Brasil inteiro fala leite. É verdade. Eles falam correto. Mas o paulista é pior de Não, mas eles são os únicos que falam leite. Todo o Brasil fala leite. Mas eu falo teatro e não teatro. Você fala Teatro. teatro. Eu falo teatro. Mas eu diria que o teatro é discutível, porque tem. Agora, leite, falou leite é gaúcho. Ah, sim. Ah, trilegal. Trilegal. Talvez o pessoal de Goiânia possa falar pra gente de algum sotaque T, regional, o mas... D e o D. O D e o di, É, Né? é de. di ou É di. di. Amanhã de manhã. Exato. Amanhã. Em português, Amanhã de manhã. exato. Eu falava muito assim, porque eu não entendia. E ainda bem que eu peguei. Vou te pegar. Imagina Agora cantar, o vou te i- pegar. Vou te Tô pegar. aprendendo, porque é difícil. Todo mundo fala ti. Apesar que... Betim. Betim. Metim. Tim. Alguém, por favor, vai. Não, Wagner. Vamos alternar um pouquinho.
De novo, ó, Tagbor, só essa frase. Alguém que não leu ainda, vai. O pessoal, a turminha da timidez. Eu vou ler. Tá. Ata, Gibor, Mais alto. Leolam, Adonai, Bechaye, Betim, Ata, Rave, Eloshia. Comentários? Rav, Mais comentários? Pro Gibor. Gibor, como que é o certo? Gibor. Boa! Boa. Isso aí. Gibor, Leolam, né? Ata, E o Mar- Rav. o Mer- Tá, o Mer- Rav. Rav. E isso é falando com sotaque de brasileiro, porque o Israel já é Rav, tá Rav. E também você Puxa lá de cima, Rav, Esse Rav tá Rav. Rav. Mas aí a gente pode falar porque muda tão pouco que não... Mas Pega o nada. Rav também tá, né? Você, Porque o Rav é mais você vai numa sinagoga nos Estados Ah, Unidos, Rav. aí você que dá a risada aí do você dá sotaque risada, deles, Rav. porque é muito feio. E, É o americano. com e o seria a hebraico. mesma coisa que eles virem aqui e ouvir a gente rezando com Eu sotaque acho que eles vão brasileiro. falar que, Que coisas que é aramaico. Essa é a ideia. Nossa, dele Por isso que é tão tá- importante a gente tentar pegar essa coisa do sotaque Eles- e eles diminuir o ficam bem máximo hoje, para né? que seja uma coisa uma universal. coisa límpida. Né? Coisa clara, límpida. Isso vai ser... Lá nos Estados Unidos, americano, fala tá, né? A tá. Ah, tá. Tá. So, Rav. É. Eu não sei se eles não treinam pronúncia, sotaque. Não, não. Não, o inglês é muito forte. Vamos lá, mais um aí, essa frase. Essa frase é enrolada. Vou tentar. Tente. Ata Gibor, Leolam, Adonai, Mihaye, Metim, Ata, Rav, Lehoshia. Leroxia. É. Tá vendo que tem o triangulinho aqui, ó, a setinha? Ela quer dizer que a gente deve dar a tonalidade no Xi. Leroxia. Leroxia. Lehoshia. Yehoshua. Que é ele. Não é Yoshua. Fica esquisito. Leoxia. Lá é o verbo do futuro, né? Yeshua, exatamente. É a salvação quando a gente fala no tempo futuro. Muito bom. Mas o que tem o triângulozinho aqui? Eu não peguei. Ah, ele quer mostrar que a tonalidade está nessa letra. Então, Xi, Leroxia. Tá maluco aí? Certo? É Não, o que esse aí? não. A impressão é apagada. Tá? Quem quiser ver aqui... Atá. Esse aqui, ó, ele tem um acento no rei. Esse acento dá a impressão que um acento em cima do rei. Sim, senhor. O que quer dizer isso aí pra você? Que é atá e não ata. Tônica. E não ata, atá. Atá. Aí Vai foi. ter o ata depois. Aqui, ó. Nesse aqui, tá vendo? Ele tem aquele xizinho apagadinho, mal feitinho, em cima do rei. Então é atá e não ata. Porque às vezes é ata. Às vezes é Primeiro é ata. a. Mas isso é uma dúvida que eu também... Eu não saberia diferenciar aqui é ainda. um Atá camada de ata. catando. É, o primeiro não Que tem. informa que Ah, o som é, tá esse é forte ata. sempre, né? Uhum. Por isso É que não tem o sinal. redundante É. esse- Eu vi a diferença no Vanita lá, mas agora eu esqueci. Ah, Tem. tá. Aqui, ó, o ata. Pode trazer na segunda-feira que vem, a gente Aqui aceita. tem um do lado do outro. Então aqui é ata. Esse é E ata. Salah, ata. Primeiro Interessante. A. Boa, Wagner. Muito bem. Mas esse ata é de Porque você o ata também? tem dois- Esse ata é de dois você desenhos. ou não? É. E o ata- É, mas eu queria entender qual é a diferença. A gente tem que pensar por que muda ata ou ata, nesse caso, que não é um verbo que está mudando o tempo. Vou olhar e vou trazer já resumido. Mas tem uma resposta também. Por que tem que ter a pronúncia até na tonalidade? Quem tem a resposta na ponta da língua? Tonalidade pode alterar o tempo verbal também, não altera? Além disso, Não altera o tempo verbal? além disso. Vamos lá, Wagner, eu sempre falo isso. Sempre falo isso. Por O que eles não tinham naquela Ah, época? não tinha. Eles não tinham livros. A gente na sinagoga. A figura do Hazan era rezar em voz alta para aqueles que não sabiam a reza de cor. Todo mundo sabia de cor. Então a pronúncia era muito importante para que ninguém ouvisse a coisa errada. Para que ninguém ouvisse Ve'avta, você amou. E sim Ve'ahavta. Pô, porque senão a pessoa ia ouvir isso e falar, mas como assim você amou? Aí já perdeu o fio, o cara que está lendo em voz alta já seguiu, entendeu? E não é esse o objetivo. O objetivo é que seja uma sintonia maior. Então isso também faz parte. Por isso que tem tantos detalhes, inclusive,
na pronúncia. Hoje isso é menos importante porque todo mundo tem Sidur? É. Mas é importante. Ler o Sidur, o problema é esse. Mas é importante porque a gente tem essa deficiência de não saber ler o Sidur e a necessidade de fortificarmos a nossa identificação também. Porque, senão, no dia de amanhã a coisa vai ser completamente diferente. Correto, né? Exatamente. Eu tenho uma Bíblia, essas Bíblias que eu tento ler, ela está cheia de sinal, mas eu preciso, às vezes você pesquisa e acha algum daqueles sinais, mas você não acha todos. É. E não é só isso, não tinha Sidur. Quer dizer, às vezes as comunidades tinham um Sidur. Exatamente. Não tinha dinheiro. Então, por não isso era tinha- tão importante As pessoas não sabiam ler. Por isso era tão importante que a pronúncia fosse Perfeita. clara. Muito bem. Se vocês olharem agora, na continuação, a gente tem uma barrinha dividindo, né? Quando é verão, quando é inverno. Certo? Muitas pessoas acham que essa é a parte da reza onde a gente pede chuva, onde a gente pede orvalho. E não é. Inclusive no Talmud eles se confundiam com isso e já debateram nesse ponto. Porque mais pra frente na reza é o lugar onde a gente pede chuva. Por que a gente pede chuva? Por causa da estiagem? Porque a gente tem que pensar naquela época principalmente. Dependia-se exclusivamente da chuva para ter sustento. Hoje já não é bem assim. A gente depende da chuva para ter água limpa, sei lá, mas ainda assim, naturalmente, óbvio que a gente depende dela. Num grau diferente, mas... Uma E pergunta era alguma pode coisa parecer específica besta, para Israel mas também, não. né? No verão, no inverno, de Israel ou Então, de cada lugar? já vou te falar o que que é. E é específico para Israel, né? A chuva no tempo certo. Exato. É. Então, na realidade, a ideia inicialmente é que seja Israel. O judaísmo originalmente é planejado para Israel. Tanto que tem coisas polêmicas que são faladas pelos comentaristas, mas não são tão comentadas pelos rabinos. Tem comentarista que diz que nenhum mandamento tem validade fora de Israel, só dentro de Israel. Aí, por exemplo, o Rashi ele questiona isso. E uma das respostas que ele aponta é que não é que não vale nada, vale pelo menos de treino, porque quando estivermos lá na condição ideal, estaremos preparados. E se a gente pensar na real qual é o objetivo de tudo isso, é de fato preparar o mundo para uma mudança. Então a gente se preparar, independente se vale ou não vale, poxa, Deus está aqui também. Óbvio que vale o que a gente está fazendo aqui. A única pergunta é o que quer dizer vale, né? Qual é a consequência de uma boa ação? Ô, Sam, eu não sei se pode... Você planta boas sementes, você colhe boas frutas, né? A consequência de uma boa ação é outra boa ação, é luz, né? Crescimento. Digo. Desculpa ter te interrompido. Imagina. A gente pode usar exemplo, não sei se é um exemplo. Aquela comunidade de Curã, os essênios, os judeus essênios que viveram afastados de Israel, eles se organizaram bem ali, realmente conviver, manteve a integridade da Torá e se manteve ali por muito tempo. Então, o judaísmo se manteve, né? Em tantos lugares isolado, Sim, na mas Etiópia, no sentido que tem eles vários lugares. mantiveram os mandamentos afastados da Terra Sim, Santa. sim. Isso é uma prova contrária, e muito boa, inclusive. Vamos falar o nome do lugar, só para aceitar a pronúncia. Qumran. Qumran. Lembrem que não existe Qumran. 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 Muito bem, onde viviam os essênios. Muito bem lembrado. Muito bem. Então eu falei que tem a divisão. E agora eu vou responder a sua pergunta. Eu achei que aí no mesmo embalo não foi. Essa parte em letras menores aqui. Ela é a explicação que a gente vai fazer agora, justamente. Mas ela, acho que ela tá meio traduzidinha do outro lado também. Se quiser ler para me corrigir se eu falar bobagem. O Mal perguntou se a gente faz de acordo com Israel ou de acordo com fora. E a resposta aqui é uma coisa maluca, meu. Porque já vi lugares que fazem de acordo com Israel, como aqui, a gente faz de acordo com Israel. E já vi lugares que fazem de acordo com o próprio lugar. Eu acho estranho fazer uma coisa assim, eu tô Vou ficar rezando no outro e aqui com dane-se. 38 graus eu faço uma coisa que é do inverno. Então. Mas se você pensar também, Mal, eu posso
responder sempre errado, mas quando alguém me pergunta qual é a estação das chuvas no Brasil, verão. Quando que vem a chuva aqui no verão? Sim, é trópico, né? Então a gente pede chuva quando é o inverno de lá, mas é a nossa época da chuva aqui também, no fim das contas, né? Então, No Nordeste, difícil dizer. No Nordeste não Nordeste é verso, Que era garoto, já é mais terra Não, sim, garoa, sim, né? mas quando chove, chove mais no verão normalmente. Geral. E assim, eu de criança tinha entendido que era, não, inverno é frio e chuva, e sol é calor e sol. Verão é sol e calor. Recife? Recife. O Goiânia, né? Não, pra quem tá Goiânia. no trópico de Capricórnio. Israel é inverno. O quê? Agora vai começar, Vai começar. começando, né? Tá no outono, né? Acho que tá no fim do outono. É, fim do outono começa o inverno. Muito bem, então, assim, eu não trouxe a resposta do porquê, mas quando a gente voltar a estudar Talmud, aí a gente entra, né, nesses pepinos, o que realmente é complexo, certo? Então, quando é a época do verão, lá a gente fala Morid Hatal. A gente fala que Deus é bom, que Ele, como que fala, faz cair o orvalho. Que o orvalho, determinada estação do ano, é importante para ajudar, não sei o que, a colheita. Não? Não, sim. Eu Diga. queria Fala. especificar mais ainda. Não é um monólogo. Verão quer dizer só verão ou verão quer dizer 6 meses? Porque nós temos 4 estações, aqui só tem 2. Primavera, verão e outono, inverno. Eu acho que deve ser junto. Porque só troca. Coleção de moda. Troca- Primavera, verão, outono, inverno. Trocou agora, um mês atrás? Mas Trocou não, agora um qual mês que é a atrás. data? Qual que é a data? É Sukkot e Pesa. Sukkot, Sukkot e Pesa. Tá. Sabendo que o Eu acho que é mais ou outono- menos isso, 6 meses, né? Sabendo que o outono é a transição do verão para a primavera. Pro inverno. Pro inverno, como também acontece na primavera, a transição do verão Hoje meio que para de equinócio é solstício. É. Isso. Caramba. É que aqui não diz que é isso. Aqui, porque o certo é você falar peça é Sukkot e não falar que é verão e inverno. Ficaria mais Até claro. porque para nós é mais fácil entender verão e inverno hoje em dia. Para nós é mais fácil isso. Você olha lá, a neve está caindo, opa, acho que é inverno. Muito bem. A gente fala no verão, Morid Hatal, aquele que faz cair o orvalho. E no inverno, Mashiv Haruach Morid Hageshem, faz soprar o vento e cair a chuva. Isso não é o pedido, é uma lembrança. Estou frisando isso porque esse é o assunto discutido no Tratado de Brahot, no Talmud, que é o primeiro tratado do Talmud inteiro. E fala, mas pede chuva, não pede chuva. Ele fala, não, mas isso aqui não é pedido. Faz aqui a lembrança, o pedido está lá na frente. E, para quem já consegue rezar, me dar com habitualidade, vai perceber que em Sukkot agora a gente começou a falar Mashiv Haruach, ou Morid Hageshem, e não mais Morid Hatal. Mas aqui no Barei Haleno, que é onde pede a chuva, aqui a gente não mudou ainda. Ele muda em épocas separadas. A gente começa a lembrar antes, mas só começa a pedir a chuva em dezembro, na época de dezembro, mais ou menos. Isso está no Sidur aí na parte em português também. Mas depois a gente vai falar disso. É mais para deixar claro o que é isso. O começo da reza, ele é pautado em lembranças, louvores, enaltecimentos. Aqui a gente está falando que Deus é grande, salvador, e manda orvalho quando é bom mandar orvalho, e manda chuva quando é bom mandar a chuva. Por isso que eu digo que é uma lembrança, não um pedido. Falando que Deus é bom e que Ele faz as coisas quando precisa. Mechalkel chaim bechesed, mechayem etim berachamim rabim. Sustenta a vida com misericórdia, com bondade, revive os mortos com misericórdia, com muita misericórdia. Somech noflim, ergue os que estão caídos, verofecholim, e cura aqueles que estão doentes, enfermos. Matir asurim, liberta os que estão presos. Mekayem emunatol shenei afar, e confirmas a tua fidelidade aos que dormem no pó. Vejam que coisa mais linda. Até mesmo a pessoa que dorme no pó enxerga na sua vida a Deus. E por isso mesmo uma pessoa que está numa situação de miséria extrema e não sei o quê, pode ser mais feliz e mais rica do que um milionário, zilionário, que não falta nada na vida dele, só valor próprio, por exemplo. Esse cara que dorme no pó e é mais feliz do que o milionário é porque ele entende que a riqueza não está no material.
e sim na vida, e sim ele tentar viver ao máximo. Pô, será que alguém está chegando na hora que a gente está quase terminando? Olha que negócio aí. Tava esperando para cerveja, isso aí desculpa. 40 minutos fora isso. Ligando pra Oi? todo mundo. Viver com plenitude. Viver com plenitude, com significado, muito bem. Que eu acho que a plenitude não é só questão, sei lá, material. Você precisa estar em paz interior, em paz com você, em paz Exato. com as pessoas que precisam. Tem teologia da prosperidade. Muito bem, isso mesmo. E aí a gente, dentro desse louvor, questiona Michamocha Bal Gevurot Midomelach. Quem é como tu, dono de poderosos atos? O Midomelach, e quem se compara a você? Melech Memitum Chayeu Matzmiach Yeshua. Rei que mata e restitui a vida e planta a salvação. Faz florescer a salvação. Certo? Alguém para ler? Voluntários? Michamocha. Não. Mechalkel Haim. Ah. Michalkel. Isso. Halkel. Haim. Behesed. De Chesed. Behesed. Mehaye. Metim. Berahamim. Rabim. Boa. Somer. Neflaim. Noflim. Noflim. Berope. Kolim. Umatir. Asurim. Umekayem. Emunato. Lishvei. Lishene. Lishne. Afar. Isso. Mikamocha. Bael. Evorot. Umi. Só não sabia o horário da aula, não. Mela. Memit. É o que veio pro bar. O bar. Mehaye. O Maximia. Yeshua. Muito bom. Melhorou já bastante a pronúncia, viu? E aqui era um trava-língua, por isso que eu já queria também jogar. Muito mim. Muito bom. Aqui a gente tem mais uma linhazinha pequena, que é um acréscimo, um acróstico, sei lá como é que fala, um acréscimo dos 10 dias de Tchuvá entre Rosh Hashanah e Kippur. Vamos mais um pouquinho. Não dá para ser muito mais também, que a patroa vai me cobrar. Vamos lá, página 67. Veneman ata lehachayot metim. Baruch ata Adonai mechaye hametim. Lê aí, irmão, de novo. ונאמם אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיה המתים. De novo, um pouquinho mais alto e mais devagar. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיה המתים. Alguém quer fazer uma observação? Ninguém pegou um A. Eu saí no. Veneman. Man. Veneman ata lehachayot. Ele fez muito bem. Quando tem um rei, é muito importante a gente tentar falar ele como um H em inglês. Help. Lembra da discussão? Lehachayot. Cuidado para não fazer lehachayot, porque é um erro muito comum. Lehachayot. É aveludado. Help. Lehachayot. Elohei Avraham. Eu fazendo errado. Elohei Avraham. Elohei Yitzhak. Elohei Yaakov. Não é Elohei e não é Elohei. Vocês vão ver em muitos lugares pessoas falando Eloheinu. Não é Eloheinu, é Eloheinu. Eloheinu. Ani Adonai Eloheichem. É difícil de pronunciar, ainda mais quando a gente fala rápido. Não é Eloheichem, é Eloheichem. Certo? É difícil. Não se cobrem demais. É um H aspirado. É um H aspirado. E esse ataque já não é o Atá, né? Atá.
Esse é Atá. Atá. Esse é Veneman Não tem aquele Atá. acentinho. Ele não tem, Ah. mas é. Lá o mais pra, principal. frente, mais pra frente vai ter os dois juntos. Veneman Atá. Lehachayot metim. Lehachayot, como ele fez. Lehachayot. Não, Lehachayot. Quem vem aqui, por exemplo, rezar já deve ter se deparado com isso. É bem comum aqui na sinagoga. Lehachayot. Não é? Lehachayot. Lehachayot. É igual metim. Rosh Hashanah, como se ouve também, né? Oi? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. É Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Exatamente. Muito bem. Então, Veneman ata lehachayot metim. Não metim. Não metim. Baruch ata Adonai mechaye hametim. Se vocês quiserem um grau mais longe, eu como Ashkenazim sou suspeito para falar, porque os Ashkenazim meio que alopram em algumas pronúncias, convenhamos, temos que reconhecer, ter autocrítica. Ashkenazim, por exemplo, fala igual, a grosso modo, o Het e o Raf. Eu principalmente. Mas se vocês pegarem um Sefaradi, que tem uma pronúncia bonita e clara, você vê que o Het eu já estou fazendo errado. Ele, como é que fala? Ele não é, esse não é aspir. Gutural. Gu? Gutural. Gu ou glu? Gu. Gutural. Ele é ha. É um catarrinho. Lehachayot. 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 Diferente de Chamocha. Chamocha. Lehachayot. É difícil. A pior diferença eu acho que é. Eu particularmente, estou mudando devagarzinho isso na minha reza, na medida que eu consigo, porque são detalhes e é rápido, é cultural, é não sei o quê. A pior, acho que a diferença mais gritante, pelo menos pra mim, entre as Kena e Sefa é o Resh. O Resh? Por que o Resh? Porque o Sefa fala bem Re, tipo, Rosh. Agora o Askena vai falar mais Rosh, que é uma coisa mais... eu sinto um R mais pra trás. É que eu sou, acho que na israelense, aí eu puxo pro Sefa. Tanto que Graças a Deus. na explicação das letras, o Resh pode ser gutural e dental. Hoje em dia, né, para os israelenses ele é gutural, o Resh, não é isso? Ele vem daqui de dentro. Não, ele pode ser os dois. Então, não, É mas normativo. eu digo assim, o popular, o israelense padrão hoje fala sim. Resh, é gutural. Não o Resh, que é na língua, né, que É, é o dental. dental. É que nem um Legal J, esse assim. Rota. É o Ret. É o Reta, é o Rota. É o Rota. É o Raf. É. Qual é? O Reta ou o Raf? Não. Esse é gutural ou dental, Rota? O Rota é espanhol, é gutural ou dental? É gutural. Ah, então é o Het. É o Ret. Het é o Rota. Ah, é Rota, porque a Rota Que é quase... É quase um carro. E o R é É dental. quase igual o carro. Rota? O Rota é carro, O é. Het. É quase nosso som do carro. Carro. É carro. Carro. É quase igual. Os dois R's. O J É. são os dois R's. em português. Isso. Você fala já, é ra, ra. É difícil. Ra, e depois vem aqui. Ra. É bom isso. Outra coisa, o separado usa, eu já escutei alguns pronúncias assim de separado, o Ain, ele fala Ai. Aí também é É gutural. gutural. Ain, Ain. Oi. Ose shalom mimromavu ya'ase shalom aleno. Fica, vocês veem como vai ficando parecido com o árabe, né? Eu Esse falo é o que é tudo a Shiva, mesma né? porcaria. Esse é o Shiva. Tô brincando. Mas é esse é o natural, Shiva. é natural. Mas olha, As é, próprias é. línguas são muito similares, né? Não sei quem já teve oportunidade de comparar, Sim. mas alguém sabe contar até 10 em árabe? Não. Em hebraico? Não. Errado, ou achat. Então, aí é que tá. No feminino, achat. No masculino, errado. Achat, como que é em árabe wahat. Não é a mesma coisa? Aí o 2 já muda, que é shtaim, ou shnaim, que é tnen. Tnen, e aí tem umas regrinhas que mudam determinadas letras. É a mesma coisa de traduzir de hebraico para aramaico e vice-versa. Algumas letras que quando você substitui por outras automaticamente, como se fosse código, você traduz. Muito louco isso, de uma língua para outra. Agora, 4 é igual em árabe e em hebraico, que é arba. Arba e arba. Mas é a mesma coisa. Mas no Império Babilônico,
Então, né? Na realidade, eu acho isso. sim, eu acho que vem mais de longe. Isso, é. Laila, Leila. São as chamadas línguas Shalom, fenícias, salam. na verdade. Salam. Shalom Aleichem, Salam Aleikum. Salam É a mesma aleikum. coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa nesse caso, né? Mesma coisa. São primas. Línguas primas. E começou, né? Os filhos de Abraão. É assim que começou. Um nasceu falando árabe e o outro nasceu falando hebraico. Muito bem. A gente fala nessa brachá, Veneeman, você é acreditado, é fiel para ressuscitar mortos. Baruch atah Adonai, bendito és tu. Mechayam etim, que ressuscita os mortos. Vejam só o aviso que está embaixo dessa brachá que nós lemos agora. Eu vou ler em hebraico, vocês podem ler a tradução. Keshemagia Ashatz, quando chega o Shaliach Tzibur, o Hazan, Lebirkat Kedushat Hashem, quando chega na Kedushá, que é a santificação do nome de Deus, que é uma parte top da reza. Omdim veomrin Kedushá, se levantam e falam a Kedushá, pronunciam a Kedushá. Ela está embaixo do traço, por quê? Porque ela só é pronunciada quando a Amidá é lida em voz alta pelo Hazan, depois que todo mundo já leu. Apenas aí que a gente vai ler a Kedushá, certo? E apenas quando tem leitura da Amidá em voz alta, quando tem minyan, quando tem quórum. Senão, tudo isso é pulado. Só para deixar claro. Certo? Então essa de baixo só é lida pelo Razan. A Amidá sempre ali. Não, então, na realidade não. Quando o Hazan, todos nós estamos rezando. Rezamos a Amidá em voz baixa. Aí eu sou Hazan, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a Amidá de novo. Shaharit e Minchar, Vit não vale. Musaf também vale. Eu vou fazer a leitura da Amidá de novo. Essa leitura da Amidá em voz alta era feita para aqueles que não sabiam de cor, que não sabiam rezar, enfim. E o Hazan representa eles. Só que toda a congregação, na hora que chega nessa brahá que nós lemos agora, Mehayam Etim, Até o traço. começa a falar junto com o Hazan, a Kedushá, Nagdishach, Benaritzach, certo? Diga. Já respondeu. Já. Certo? Alguma dúvida até aqui? Bom esse esquema que a gente adotou hoje de pronunciar também, de Bom, porque procurar os erros, é legal, né? A gente precisa muito absorver a reza, porque ela é muito grande, muito complexa, até aprender mas esse- não é difícil. Repetindo ela toda hora, como qualquer repeteco que a gente fizer na vida, ela vai entrando. É trabalhosa, mas E a gente está tendo o privilégio, a oportunidade de estudar o significado, diferente da maioria das pessoas que já são educadas desde criancinha a rezar, e que o cara reza de ponta a ponta todas essas 1000 páginas. Mas quanto ele sabe do que isso representa? Quanto ele parou para pensar, puxa, mas por que está escrito Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Quando deveria estar escrito o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? É uma oportunidade que a gente está tendo para se questionar, poxa, por que todo dia a gente tem que rezar a mesma coisa? Se a reza é uma conversa com Deus, é uma conversa muito chata, poxa. Que conversa é essa que todo dia é a mesma prosa? Não é? Não é uma conversa. Isso aqui é uma reflexão, a gente se aproxima dele, a gente interage com ele, pensando em coisas que são essenciais, estarem presentes na nossa consciência no dia a dia, de manhã, de tarde, de noite. Toda vez que a gente beija a mezuzá, todas aquelas coisas que a gente já Eu cheguei atrasado. falou desde o começo. Por quê? Falou aí, Abraham, não fez. Ah, não pegou isso? Não, mas depois você pega a gravação, não tem problema. Hoje a gente tem mais esse privilégio. Fechou. Pessoal, semana que vem a gente começa daqui do chá.